Você já sentiu medo de dizer alguma coisa errada na internet? Já percebeu como certas opiniões podem fazer alguém ser cancelado do dia para a noite? Como algumas palavras, antes comuns, se tornam proibidas? Como ideias podem ser apagadas, reescritas e distorcidas para se encaixar no que é considerado correto? Vivemos em uma era onde tudo que falamos e fazemos pode ser registrado, analisado e usado contra nós. Redes sociais monitoram cada clique, algoritmos decidem o que devemos ver e até o que devemos pensar. O tribunal da internet, como vocês bem sabem, julga e sentencia sem direito à defesa. O politicamente correto redefine a linguagem, tornando certas expressões inaceitáveis. O cancelamento funciona como uma punição pública para aqueles que se desviam da norma. Se tudo isso soa familiar, é porque George Orwell já nos alertava sobre esse cenário em 1984. Esse livro foi publicado em 1949 e ele nos apresenta um futuro distópico onde a vigilância é absoluta, a manipulação da verdade é constante e o pensamento independente é um crime. Mas será que Orwell realmente previu o mundo de hoje ou estamos exagerando? Vamos explorar como 1984 se relaciona com a nossa realidade e entender se já estamos vivendo sob o olhar do Grande Irmão. Antes de qualquer coisa, vamos explicar o universo desse livro para que você possa se situar, caso não tenha lido. O universo de 1984 é um pesadelo totalitário onde o Estado controla absolutamente tudo. A verdade, a memória, a linguagem. O mundo está em guerra constante entre três superpotências: Oceânia, Eurásia e Lestásia. Mas quem são os verdadeiros inimigos muda conforme a conveniência do partido. Em um dia, a Oceânia está em guerra contra a Eurásia e aliada à Lestásia. No outro, a aliança se inverte e a população simplesmente aceita a nova narrativa sem questionar. A sociedade é rigidamente dividida em três classes sociais: o partido interno, que detém o poder absoluto; o partido externo, que inclui funcionários como Winston Smith, que é o protagonista do livro, e essas pessoas são encarregadas de manter a máquina do Estado funcionando, mas sob constante vigilância. Os proletas, que são a grande maioria da população, que vivem em condições miseráveis e são mantidas ignorantes e distraídas com entretenimento barato e violência. Para o partido, eles são irrelevantes demais para serem vigiados de perto. A manipulação da verdade é um dos pilares do regime. O Ministério da Verdade, onde Winston trabalha, é responsável por reescrever constantemente registros históricos para garantir que o partido esteja sempre certo. Quando alguém cai em desgraça, sua existência é apagada, o que Orwell chamou de desaparecimento pelo buraco da memória. A verdade, no final das contas, não importa. Apenas o que o partido decide o que é verdade. E não é só isso. O Estado usa a novilíngue, um idioma reduzido e simplificado, para limitar a capacidade das pessoas de pensar criticamente. Afinal, se não há palavras para expressar uma ideia, essa ideia se torna impossível de ser formulada. Dessa forma, o controle do partido vai além da repressão física, ele molda a própria realidade. Dado o panorama, então, de como esse mundo funciona, agora nós podemos falar sobre a estrutura desse livro. O romance ele é dividido em três partes. Na primeira parte, conhecemos Winston Smith e o seu mundo. Ele é um funcionário do partido externo, assim como eu disse, que começa a questionar o sistema, escrevendo seus pensamentos proibidos em um diário. Ele percebe que vive em um regime de mentiras, mas ainda assim não sabe o que fazer com esse conhecimento. Na segunda parte do livro, Winston inicia um romance proibido com Julia, outra funcionária do partido. Juntos, eles acreditam estar desafiando o regime. Eles encontram uma resistência secreta, a fraternidade, e dão os primeiros passos para fazer parte dela. Na terceira parte, Winston e Julia são traídos e presos. Winston é brutalmente torturado no Ministério do Amor até aceitar a verdade do partido. No final, ele não apenas se submete ao Grande Irmão, ele aprende a amá-lo. O poder não está apenas em forçar a obediência, mas em moldar a realidade de forma que ninguém, nenhum sequer, deseje se rebelar. O lema do partido é muito claro: guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. A vigilância em 1984 ela é onipresente. Telas de controle observam cada cidadão, microfones captam sussurros e até expressões faciais podem ser interpretadas como sinais de traição. Ninguém sabe exatamente quando está sendo vigiado, e esse medo faz com que todos se policiem o tempo todo. Imagina viver num lugar desse. Agora, olha ao seu redor. Redes sociais armazenam nossos dados,
câmeras monitoram cada movimento, algoritmos controlam o que vemos. Você nunca sabe quando está sendo analisado ou quando suas palavras podem ser usadas contra você. E pior, muitas vezes a censura não vem do governo, mas de outros cidadãos que vigiam e punem qualquer um que ouse sair da linha. Então, para pensar. E se as redes sociais já funcionam como uma versão digital do Grande Irmão? Além disso tudo, é importante explicar que a Novilingüe foi projetada para restringir a liberdade de pensamento. Expressões como liberdade e revolução são removidas do vocabulário, tornando impossível contestar o sistema. Se não há palavras para expressar dissidência, a dissidência deixa de existir. Agora, com certeza, você já viu essa ressignificação de palavras ou até mesmo a extinção de outras palavras. Mas nada fica tão patente nos nossos dias quanto a tentativa de inserir uma linguagem neutra que não faz sentido e acaba com a beleza da linguagem. Sabendo disso, pense comigo. Quantas palavras e expressões já foram proibidas ou redefinidas nos últimos anos? Quantas ideias se tornaram impronunciáveis? O que antes era apenas uma opinião, agora pode ser visto como um crime moral. Orwell nos alertou. Quem controla a linguagem, controla o pensamento. Será que estamos vendo isso acontecer na prática? No final de 1984, o Winston é quebrado. Ele não apenas obedece ao partido, ele ama o Grande Irmão. O verdadeiro triunfo do totalitarismo é quando as pessoas aceitam sua opressão como algo natural. Agora, pergunte a si mesmo: quantas ideias já aceitamos sem questionar? Quantas vezes nos adaptamos para evitar o cancelamento? Será que estamos nos tornando cúmplices do sistema sem perceber? Mas além de tudo isso, para pensar comigo. E se George Orwell não foi o único a prever um futuro distópico? E se existisse outro tipo de controle, não pelo medo, mas na verdade, pelo prazer? Muita gente acaba comparando 1984 com O Admirável Mundo Novo, que foi escrito por outro autor, o Aldous Huxley. Enquanto Orwell imaginou um mundo dominado pelo medo e pela repressão, Huxley previu uma sociedade onde as pessoas aceitam o controle porque ele é prazeroso. Talvez o que estamos vivendo não seja exatamente 1984, mas como nós vimos, existem sim algumas semelhanças. Mas, na verdade, talvez o verdadeiro perigo esteja em outro lugar, esteja do outro lado. Se você quer entender essa outra visão do futuro, assista ao próximo vídeo, onde exploramos como o Admirável Mundo Novo pode ser ainda mais assustador do que 1984.